Muitos líderes veem a negociação como uma ferramenta para ser usada fora da empresa, com clientes e fornecedores. E dentro da empresa, o pensamento deles é aquele: quem pode, manda. Quem tem juízo, obedece. E aí, por padrão, esses líderes acabam achando que as características para um bom líder são carisma, visão, capacidade de liderança, de comando. Mas eles esquecem a negociação. E não tem jeito. Bons líderes precisam negociar. É um fato que a liderança quase sempre envolve negociação. Então, bons líderes são invariavelmente bons negociadores. Líderes experientes, que têm autoridade, têm limites quando a gente fala de gerenciar de pessoa. Não é só a autoridade que vai conseguir fazer com que você engaje a equipe. Não tem jeito. Tem algumas situações que você vai liderar pessoas que são pessoas mais talentosas, mais inteligentes, em algumas situações até mais poderosas que você. E aí, aquela tua autoridade não vale nada. Em outros casos, você precisa liderar pessoas com as quais você não tem nem autoridade hierárquica. Isso acontecia comigo quando eu fui Program Manager, por exemplo. Eu tinha que liderar uma série de pessoas que não respondiam direto para mim. Bom, então, quais são os aspectos da negociação que um líder obrigatoriamente precisa ter? Fica aqui comigo, que é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou Alexandre Cury, especialista em negociação, e eu te ajudo a dominar a arte da negociação para construir uma carreira de sucesso. No episódio de hoje, a gente vai falar por que líderes de alta performance negociam. Quando a gente chega ou almeja uma posição de liderança, a gente sempre quer se tornar um líder respeitado, um líder que sabe engajar sua equipe, que sabe conquistar os melhores resultados. Ser um profissional que é referência dentro e fora da empresa. Por quê? Você tem uma equipe engajada, uma equipe comprometida, que busca e obtém os melhores resultados. Quem não quer ser um líder assim, não é verdade? E hoje eu quero mostrar 4 aspectos, 4 princípios da negociação que vão te ajudar a chegar lá. Então vamos lá. Por que você acha que as pessoas que você lidera deveriam seguir você? Se você acha que eles vão fazer isso por causa do seu carisma, do seu escritório maior, da sua visão, você tem um problema. É claro que essas qualidades podem até afetar como as pessoas se relacionam com você. Mas a verdade nua e crua é que as outras pessoas só vão te seguir se elas julgarem que isso é interessante para elas. Senão não tem jeito. Então, não importa se as pessoas estão atuando como indivíduos, se elas estão participando em um time, elas sempre vão dar prioridade aos seus próprios interesses. Por isso, o nosso primeiro aspecto para discutir hoje é praticar a liderança baseada em interesses. Então, vamos entender melhor o que é isso. Assim, quando eu falo que as pessoas, sejam elas dentro de um time ou individualmente, elas dão prioridade aos seus próprios interesses, eu não estou dizendo se isso é certo ou errado, não é um julgamento. Eu estou dizendo como as coisas são. Ponto. Só isso. E quando eu falo em interesse, o que eu quero dizer são necessidades e desejos. Então, às vezes eu falo em interesse e as pessoas olham para mim como se fosse alguma coisa escusa, né? Aquele interesse escuso, mas não tem nada disso. Então, tenha em mente, toda vez que eu falar em interesse dentro de uma negociação, eu estou falando de necessidades e desejos. E da mesma forma como acontece nas negociações comerciais, os negociadores têm que focar nas posições e nos interesses da outra parte para ter resultado. E na liderança não é diferente. Os líderes eficientes, eles buscam entender quais são os interesses dos seus liderados. E aí, eles vão buscar formas de atender esse interesse para atingir os objetivos da empresa e da área que eles lideram. Então, os líderes que não prestarem atenção, que ignorarem os interesses, ou seja,
os desejos e necessidades reais dos seus liderados, eles tendem a chegar em resultados desastrosos, não tem jeito. Deixa eu contar uma história para vocês que ilustra bem essa questão. Isso é bem interessante. Em 1985, tem um empresário americano, tinha não, ele está vivo ainda. Então, tem um empresário americano chamado Joe Foran. E ele fundou uma empresa de exploração de petróleo em Dallas, chamada Matador Petroleum Corporation. Bom, e o objetivo dessa empresa era desenvolver reservas de óleo e gás no sudoeste dos Estados Unidos. O Joe Foran é um empresário muito inteligente. E aí, o que ele começou a fazer? Através de uma série de aquisições, ele transformou a Matador em uma das maiores empresas privadas do Texas. Agora, para conseguir capital para essas aquisições, o Joe ofereceu participação societária para investidores externos. Mas aí o que ele fez? Ele manteve 10% das ações para ele. Por quê? Dessa forma, ele ia continuar como maior investidor individual e, com isso, ia continuar controlando a empresa. Então, ele era o chairman e o CEO dessa empresa. Aí o que aconteceu? Em 2003, uma empresa pública de petróleo que ficava em Denver, chamada Tom Brown, ela fez uma oferta para comprar a Matador. Na época, eles falavam alguma coisa de 388 milhões de dólares, que era uma boa grana pela empresa. Mas o que acontece é que o Joe não queria vender a empresa dele. A ideia dele era que a Matador fosse para ele uma segurança financeira na aposentadoria. Então, ele estava tranquilo e ele não ia se aposentar tão cedo. Então, ele não queria vender a empresa. E fora isso, né, ele diz que ele ainda tinha muita energia, tinha muito talento, tinha muito tempo. Hoje ele já está mais velhinho, mas na época ele tinha muita energia, talento, ele queria continuar comandando a empresa, porque isso era o que dava prazer para ele. Então, ele queria continuar. Mas aí, o que acontece? Ele tinha lá um grupo de acionistas. E quando tinha propostas de compra, ele era obrigado a levar essa proposta para aprovação do conselho de acionistas. E ele estava tranquilo, porque ele tinha convicção que a posição dele de não vender a empresa ia ser aceita pelos acionistas e ele não via nenhum risco. O que aconteceu? Ele chegou na reunião do conselho, pronto. A maioria absoluta dos membros votou pela venda. E ele não teve opção. Ele foi obrigado a vender a empresa dele, a empresa que ele tinha fundado. Agora, o que aconteceu? Onde que ele falhou em conseguir o que ele queria? Ele falhou exatamente onde muitos líderes falham. Ele não considerou os interesses, os desejos, as preocupações dos outros acionistas. Na verdade, ele fala que isso nem passou pela cabeça dele. E agora, olhando agora, quais eram esses interesses na época? A maioria dos outros diretores ali do conselho eram indivíduos já aposentados. E nos Estados Unidos é bastante comum essa prática, né, de empresários, de executivos, eles se aposentam bem financeiramente e eles começam a investir em outras empresas. E aí, dependendo do valor que eles investem, eles acabam assumindo um cargo de diretor no conselho de acionistas. Isso é legal, porque para ele é bastante conveniente, né? O dinheiro dele está rendendo, né? Ele está investindo, rende normalmente muito mais do que as aplicações financeiras lá nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, ele continua usando a experiência dele para garantir o investimento, ou seja, ele tem uma influência direta no investimento dele, coisa que ele não teria se ele colocasse num fundo de investimento qualquer. É uma coisa que é passiva, né? Você coloca o dinheiro lá e espera. Nesse caso, quando ele investe na empresa, não é passivo. Por quê? Ele faz parte do conselho e, consequentemente, ele consegue controlar como está sendo gerido o investimento dele. Tá? E sem a preocupação de administrar a empresa, porque isso é por conta do CEO. Então, isso é uma prática bastante comum nos Estados Unidos e é interessante, porque eles são investidores, eles têm direito a voto, eles determinam as estratégias da empresa, mas o dia a dia é feito pelo CEO. E o que acontece? Olhando por esse aspecto, na verdade, eles estavam preocupados em garantir o ganho do investimento. E o que aconteceu bem naquela época é que o mercado de ações estava caindo.
Então, o que ia acontecer? Muito provavelmente ia começar a cair o valor do investimento deles. Então, o que eles queriam? Pegar o dinheiro e cair fora antes de perder dinheiro. E aí, quando surge uma proposta de venda, foi exatamente o que eles fizeram, né? Porque eles venderam a empresa. Agora, se o Joe Foran tivesse levado isso em consideração, os interesses deles, ele podia ter criado um acordo diferente, ele podia ter dado dinheiro para os diretores, que era o que eles queriam naquele momento, mas mantido o controle da empresa. Como ele não fez isso, ele recebeu o dinheiro também da venda, mas ele acabou perdendo o controle da empresa, que não era o que ele queria. E é assim, não tem jeito. Líderes de alta performance sabem que precisam conhecer as pessoas que eles lideram individualmente, para realmente entender os desejos, as aspirações, os interesses. Então, algumas pessoas, por exemplo, se preocupam mais com o desenvolvimento de carreira do que com o salário propriamente dito. Eles entendem que o salário é uma consequência. Já tem outros que se preocupam com o salário e mais nada. As pessoas são diferentes. Eu tive um liderado, por exemplo, que ele tinha uma necessidade assim absurda de buscar os filhos na escola após o trabalho. Eu digo absurda, que era muito grande, né, a necessidade que ele tinha, né? E ele queria. Então, assim, eu podia cortar 10% do salário dele, que estava tudo bem, ele ia continuar trabalhando do mesmo jeito. Mas se eu pedisse para ele ficar depois do horário, isso acabava com ele, né? Ele não era capaz de produzir mais nada, porque ele não tinha ido buscar os filhos na escola. E era um funcionário excepcional, os resultados muito acima da média. E ele não queria ser promovido. Por quê? O importante para ele era o tempo com a família. E ele acreditava que, se ele assumisse uma posição mais alta, isso ia fazer com que ele tivesse que dedicar mais tempo para a empresa e menos para a família. Então, ele não queria. Agora, percebe? Se eu não entendo que esse é o interesse dele, que é a necessidade específica dele, como que eu ia tirar o máximo de resultado dele? Certo? Os resultados que ele poderia gerar para a minha equipe, para a minha empresa, se eu não entendesse essa necessidade, não seriam os melhores. Então, ser um líder de alta performance é você ter todos os seus liderados trabalhando em rendimento máximo, certo? O que não significa trabalhar em exagero, trabalhar demais ou intensidade. Alta performance vai muito além disso. Então, quando você entende os interesses reais dos seus funcionários, você consegue moldar as suas mensagens, as suas ações para atender esses interesses. E sempre visando os teus objetivos como líder. Percebem que é igualzinho uma negociação? Isso é uma negociação, de fato. Tá? Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu falo muito que o relacionamento é extremamente importante, é fundamental dentro das negociações. E esse é o segundo aspecto da liderança e da negociação que eu quero passar aqui com vocês hoje. Por quê? Relacionamento é tão importante na liderança quanto é na negociação. Então, quem me ouve falar muito de relacionamento na negociação, assuma a mesma coisa para a liderança. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo. Eu trabalhei durante alguns anos num escritório de vendas que ficava separado da fábrica. Na verdade, a fábrica ficava em outro estado e a gente tinha o escritório de vendas e eu trabalhava só com o meu pessoal de vendas. E aí, todo dia, a gente não tinha refeitório ali, tudo, a gente tinha que sair para almoçar lá perto. E tinha um shopping bem pertinho do escritório que o pessoal gostava de ir, porque na praça de alimentação, cada um come o que quer. Então, isso era conveniente, né? Todo mundo podia comer o que queria. Agora, o que acontece é que eu sempre cuidei da minha alimentação saudável, né? Para mim, eu sempre tive uma alimentação muito saudável, é uma preocupação que eu tenho. Então, a praça de alimentação do shopping definitivamente não é o lugar ideal que eu gostaria, mas eu sempre almoçava lá com o meu pessoal. E a minha esposa vivia me dizendo que era um absurdo, que eu devia levar comida de casa, mas eu sempre respondia que eu não estava indo lá pela comida. Eu ia pelo relacionamento com o pessoal. Eu posso te garantir que se eu não tivesse feito isso, eu não ia ter conseguido os resultados espetaculares que a minha equipe conseguiu naquela época. Então, vocês vão entender
que quando eu falo que um relacionamento é uma conexão pessoal que você tem com o indivíduo ou com um grupo de indivíduos. Então, sejam líderes, sejam negociadores de alta performance, claro, eles trabalham para alimentar conexões fortes. Por quê? Tanto a liderança como a negociação dependem dessas conexões. E o relacionamento é um caminho para isso. E eu não quero que vocês me entendam mal, tá? O relacionamento, ele não é importante porque gera um sentimento afetivo, caloroso, não é isso. Relacionamento é importante porque ele gera confiança. E a confiança é o meio que você precisa para garantir que a outra pessoa haja conforme você deseja. Você precisa considerar que qualquer coisa que você pede para outra pessoa fazer, seja numa mesa de negociação, seja numa reunião de estratégia como líder, ela envolve um certo risco. Sempre tem um risco. E as pessoas tendem a escolher ações que tenham menor risco. Consequentemente, quando essa ação é sugerida por alguém que elas confiam, elas entendem isso como menor risco. Vocês percebem a importância da confiança? Como a confiança, o relacionamento leva à confiança, a confiança leva à persuasão? Agora, como que você pode criar relações de trabalho eficientes com seus liderados? Eu queria dar 4 recomendações para vocês. Em primeiro lugar, você tem que ter uma comunicação de mão dupla. Então, você precisa permitir que a informação circule nas 2 direções. Agora, normalmente, o que os líderes fazem? Eles tendem a falar e não tendem a escutar os seus liderados. E não adianta, você precisa escutar o que o seu liderado tem para falar. A segunda é que é um compromisso do líder em relação aos interesses do liderado. E foi isso que a gente falou no primeiro aspecto, no primeiro princípio. Ora, se o líder não estiver comprometido com o interesse do liderado, o que faz com que o liderado se comprometa, se engaje com aquilo que o líder precisa? Nada, não tem jeito. O terceiro é confiança. Como que o líder tem que demonstrar confiança? Bom, ele tem que demonstrar, primeiro, se comportando de uma forma previsível, né? Ao contrário de muitos líderes que você tem, que eu já tive, que você acaba tendo até um certo receio, porque cada hora ele age de um jeito diferente, ou ele reage de um jeito diferente. Então, você tem que saber para falar com ele se ele já está bom, se aquele dia ele está bom, se não está, né? A gente, na época, brincava que o chefe tinha personalidade dupla, né? E é engraçado, né? Que a gente ficava sempre assim, bom, e hoje ele veio com qual personalidade? Para saber o que você podia falar ou não com ele. Você não quer ser um líder assim, né? Então, confiança é fundamental, você tem que agir de uma forma previsível. E, além disso, você vai demonstrar confiança honrando as suas promessas e compromissos. Então, como em qualquer negociação, tá? Prometeu, cumpre. Se comprometeu, entrega. E a quarta recomendação é respeitar e reconhecer as contribuições que seu pessoal faz pela empresa. É muito importante esse reconhecimento. Então, não adianta. Sem relacionamento, nenhum líder vai chegar a alta performance. Não tem como fazer isso. E o terceiro aspecto de liderança que eu queria discutir com você hoje é o respeito pela forma de comunicação adequada. Tem um poeta americano chamado Walt Whitman, que ele costumava dizer o seguinte, ó, quem quer que fale comigo usando a voz certa, eu vou seguir. O que ele queria dizer com isso? Na verdade, ele estava falando o seguinte, se a pessoa souber se comunicar com ele da forma certa, ou seja, da forma como ele entende melhor, que ele prefere, ele vai seguir. E tanto na liderança quanto na negociação, é a mesma coisa. Respeitar a forma como seu interlocutor, seja ele dentro de uma negociação, seja o seu liderado, prefere receber a comunicação, é chave para que você consiga o que você precisa. Na verdade,
Essa é uma técnica de persuasão bastante efetiva, né? Enquanto líder, você precisa buscar uma forma de comunicação que se ajuste às preocupações, aos interesses, ao estilo do seu liderado. Não adianta querer falar de forma genérica para todo mundo de uma vez. Isso não é comunicação efetiva, né? Cada um vai interpretar de uma forma e provavelmente ninguém vai interpretar da forma que você queria falar, né? Teve uma vez que o nosso presidente chamou lá um montão de gente para dar uma mensagem e pedir algumas ações. Mas ele foi extremamente genérico. Tudo bem, a gente pegou e começou a fazer. O que acontece? Alguns dias depois, eu estava fazendo o que ele tinha pedido e um colega de uma outra área me abordou. Me perguntou por que eu estava fazendo aquilo. Eu respondi, o presidente tinha pedido naquela reunião lá no outro dia. Aí ele disse, não, você entendeu errado, porque não foi nada disso que ele pediu. Eu falei, não, você que entendeu errado, né? Então, o que a gente decidiu? Vamos direto à fonte para saber quem estava certo. Fomos lá falar com o presidente. Chegando lá, ele respondeu, não, nenhum dos dois tinha entendido. O que ele tinha pedido era outra coisa. Mas vocês percebem a confusão, a sequência de mal-entendidos? E de quem que é a responsabilidade por essa confusão? Era do presidente, era dele mesmo. Então, vocês percebem qual o problema que essas comunicações genéricas causam? Então, esse tipo de comunicação, ele não gera resultado. E os líderes de alta performance precisam justamente de resultado. Então, não adianta, você precisa ajustar a sua comunicação à pessoa de quem você precisa ou o que quer que você precise. Se você não fizer isso, você não vai receber o que você quer. E aí, o que acontece? Você vai ter que fazer você mesmo depois, porque já que você não conseguiu o que você precisava, você acaba tendo que fazer você mesmo. Aí você se sobrecarrega, você reclama que seus funcionários não têm o nível de comprometimento que você espera. Mas aí eu te pergunto, como anda a sua comunicação? Você está pedindo as coisas do jeito que você gostaria de ouvir ou do jeito que seu funcionário vai entender? Porque se for do jeito que você gosta de ouvir, não me surpreende que você acha que ele não está engajado, né? Claro, ele provavelmente não está nem entendendo por que você está insatisfeito com ele. Então, é extremamente importante a gente entender o benefício que a gente tem com uma comunicação voltada para quem está ouvindo e não para quem está falando. Bom, tantas grandes ou pequenas empresas, elas olham para os seus líderes para definir uma visão organizacional. E esse é o aspecto final que eu quero discutir com vocês aqui hoje. Mesmo em empresas que têm uma visão sólida, a gente precisa entender o seguinte: cada funcionário tem as suas ideias próprias de como a empresa é, de como a empresa deveria ser. E o que acontece? O grande desafio de um líder é forjar dentro do time uma visão única a partir das visões diferentes de cada um, porque cada um tem a sua visão. Mas não adianta, isso para um time não ajuda. Então, o processo de articular essa visão única dentro do time é justamente a negociação. É através da negociação que você faz isso. Por quê? Imagina um time onde cada membro quer ir numa direção, né? Tem até um jargão comum no mercado, não gosto muito de usar jargão, mas esse é bom, que é como se a gente estivesse num bote no meio do mar e cada um remando para um lado. Bom, o bote gira um pouquinho para cá, anda um pouquinho para lá, volta um pouquinho, dependendo do quê? Do esforço maior ou menor de cada um. Mas ainda assim anda pouco. Então, o que acontece? Dentro do nosso time é exatamente isso que acontece. Se cada pessoa estiver indo para um lado, algumas pessoas vão fazer um esforço enorme, mas para quê? Para não dar nada. Então, você faz um esforço brutal e o seu resultado é pífio. Agora, quando o líder negocia uma visão única, e vejam, eu usei negocia, eu não disse impõe, né? Muito líder tem essa tendência de impor alguma coisa. O que acontece é que quando você impõe a sua vontade, você não consegue engajamento, você não consegue comprometimento do time.
Eles podem até baixar a cabeça, né? Porque eles vão respeitar a tua posição hierárquica, na hora vão falar assim. Agora, executar, isso é uma outra história completamente diferente. Então, vamos voltar lá. Quando um líder negocia uma visão única e ele se assegura que os membros do time compraram a ideia, se comprometeram, aí todo mundo rema para o mesmo lado. E quando todo mundo rema para o mesmo lado, o bote voa, o bote decola. E a mesma coisa vai acontecer com o seu resultado. Então, quando eu falo de visão, né, sempre que eu falo de visão, eu sempre lembro daquele time do Corinthians, que foi campeão brasileiro de 1990. Se você olhar os jogadores individualmente, fora o Neto, que era realmente um craque, mas se você olhar para os outros jogadores, você vai ver que eles eram todos medianos, né? Se você olhasse para aquele time, no começo do campeonato, ninguém apostaria dinheiro que eles iam ser campeões. Mas eles foram. E por que eles foram? Eles tinham uma visão única. Todos eles estavam remando na mesma direção. Eles estavam engajados, eles estavam comprometidos com isso. Então, cada um deu lá os seus 110%, mas o time junto rendeu 200% do que poderia render o time. Porque quando uma equipe tem uma visão única, o todo não é a soma dos indivíduos. Acontece um processo ali em que o todo é muito mais do que a soma dos indivíduos. E aí o time brilha, o resultado vem. E de quem é essa responsabilidade? É do líder que conhecia a visão única da empresa e soube negociar essa visão dentro da equipe, falando com cada um, respeitando cada um, alinhando essa visão aos interesses de cada um. E aí o resultado vem, não tem jeito. E vem para todo mundo, não é só para o líder. Sabe? Eu tive o prazer de sentir isso algumas vezes na minha carreira. E é um sentimento indescritível. Então, eu liderei equipes que fizeram o impossível. E o time inteiro sentiu esse prazer. Eu ainda falo com algumas pessoas desses meus times, e até hoje todos eles têm orgulho do que eles fizeram. Porque quando a equipe compartilha a visão, o improvável acontece. O impossível se torna possível. Agora, sem negociação, não dá para fazer isso. Não tem jeito. E aí, com isso, com a visão única, eu fecho os 4 aspectos da liderança pela negociação que eu queria discutir com vocês. Então, em primeiro lugar, praticar a liderança baseada em interesses. Segundo, relacionamento. Terceiro, usar a forma de comunicação adequada. E quarto, a visão única. E aí, com isso, eu fico à disposição para dúvidas de vocês. Então, para quem tiver aí YouTube, Facebook, Instagram, só coloca aí no chat que eu respondo as dúvidas. Deixa eu dar uma olhada. Entraram alguns comentários, deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Que faz todo sentido, mas nem todo mundo age dessa forma. Com certeza, né? Porque se o líder não enxergar a negociação como a ferramenta que ele precisa para engajar, para obter o comprometimento da equipe, o resultado não vem. E nem todo líder enxerga isso. Aliás, poucos líderes enxergam isso. Mas para mudar de postura a partir de agora, como fazer? Reúne a equipe e comunica a mudança de postura. O que acontece é o seguinte, não adianta você reunir a equipe e mudar a postura, né? Isso é uma coisa que a equipe tem que ter, assim, da mesma forma que é com os nossos filhos, é com os nossos liderados, tá? Se você não liderar pelo exemplo, não adianta. Então, o que você precisa nesse momento, se você vai mudar a postura, você precisa ganhar a confiança da sua equipe. E não tem jeito. Para você ganhar a confiança da equipe, em primeiro lugar, é o relacionamento. Você precisa trabalhar nisso para ganhar o relacionamento. Depois, não adianta você não se preocupar com o interesse deles. Então, você vai buscar, que é o segundo aspecto que a gente conversou hoje.
Para isso, você vai precisar de uma forma de comunicação adequada e você tem que ter a tua visão única. Então, não adianta você só reunir equipe, você vai ter que colocar em prática os 4 aspectos que eu coloquei aqui para vocês hoje, para você poder realmente começar a mudar, para a equipe perceber que você está mudando de postura e, consequentemente, para começar a trabalhar junto com você. Então, a confiança é fundamental, você vai precisar ganhar confiança, sem isso não tem jeito. Tem uma outra pergunta aqui. Como identificar os interesses de cada membro do time? Pergunta do Breno. Bom, Breno, a melhor forma de entender os interesses de cada pessoa é se interessando por elas. É escutar o que elas têm para falar, é conversar com elas, é dar abertura para elas falarem. Isso é relacionamento. Se você não conseguir desenvolver um bom relacionamento com a equipe, você não vai, de fato, entender os interesses de cada um, porque eles não vão nem abrir para você. Então, tudo vai circular ao redor da confiança. Tem uma outra pergunta aqui, do Tiago. Meu time é muito grande. Preciso conhecer o interesse de todos ou só dos principais? Tiago, não tem jeito. Se você quer ser um líder de alta performance, você tem que conhecer o interesse de todos e cada um deles. Não tem jeito. Eu liderei times com 50 pessoas, que ficavam em várias fábricas diferentes do Brasil e na Argentina. Uma complexidade gigante. Mas eu te garanto que eu conhecia cada um deles. Eu gastava muito tempo no contato com o meu pessoal. Gastava mais tempo fazendo isso do que desempenhando as tarefas técnicas que eu tinha. Eu realmente me dedicava totalmente ao pessoal. Então, para você ter uma ideia da importância que eu dou para a comunicação, eu aprendi a falar espanhol. Por quê? Eu precisava me comunicar com os argentinos na língua deles. Senão você não tem uma comunicação fluindo bem. Você precisa falar a língua deles, nesse caso, literalmente. Não tem jeito. Então, além dos resultados espetaculares que a gente teve na época, muitos deles são meus amigos até hoje. Até qualquer dia tenho que fazer uma live aí com alguns deles, só para eles contarem as histórias daquela época. Né? Todo mundo tem o maior orgulho do que a gente fez junto. E não tem dinheiro que pague isso. Né? Mas, apesar disso, eu fui reconhecido e fui bem pago por isso, porque os resultados apareceram. Então, não tem jeito. Então, minha carreira foi muito bem pelo reconhecimento que eu tinha como líder e pelos resultados que a minha equipe trazia, isso dentro e fora da empresa. Então, muitos membros dessa equipe foram promovidos, receberam propostas fantásticas de outras empresas, ou se tornaram empresários de sucesso. No fundo, todo mundo foi bem. E aí, sabe qual a maior habilidade que eu usei? Não foi carisma, não foi voz de comando, não foi imposição da minha posição hierárquica. A maior habilidade que eu usei esse tempo todo foi a negociação. E por isso eu estou aqui falando hoje sobre esse assunto, porque é um assunto extremamente importante. Bom, acredito que não tenha mais nenhuma pergunta. Então, a mensagem final que eu queria deixar é que, seja você um líder ou alguém que quer ser líder no futuro, você precisa necessariamente desenvolver habilidades de negociação. E para isso existe técnica. Se você não desenvolve conhecimento, você vai sofrer demais para desenvolver habilidade. E quando você domina as técnicas, quando você sabe colocar isso em prática, você passa a ser visto na empresa como uma pessoa que resolve. Porque resolver os problemas e os conflitos de uma forma positiva vai te destacar na empresa, vai fazer sua carreira decolar. Foi assim comigo, vai ser assim com você também. E com isso, a gente fecha mais um episódio do projeto Negociador de Alta Performance. Lembrando que esse programa vai ao ar ao vivo, toda quinta-feira às 19 horas. E além desse programa, a gente tem o programa também Negociação Sem Complicação, que também vai ao ar ao vivo, só que às terças-feiras, às 19 horas. Então, eu espero vocês na terça que vem. Até lá.